Boa noite, caros ouvintes. Está começando terça-feira, 7 de abril de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1067. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, Quero agradecer demais à Paróquia Nacional do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de forma muito especial por estar sempre aqui conosco. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração. Estamos estudando a virtude teologal da esperança e na virtude teologal da esperança aprendemos que mudamos a nossa perspectiva de buscar a felicidade não só nas coisas do mundo, mas a partir das coisas do mundo, vamos encontrar a verdadeira felicidade em Deus, naquilo que Deus quer para a gente e na nossa vida eterna. Então, a felicidade que a gente tanto almeja não está aqui, está além daqui, está no céu. A felicidade máxima que a gente pode viver nesse mundo é servir a Deus. Não se servir de Deus e não se servir do próximo. É servir a Deus servindo ao próximo. É o máximo da felicidade plena que a gente pode ter nesse mundo. Todas as outras felicidades humanas são frágeis, pequenas, são incompletas. A nossa felicidade está muito além de nós mesmos e muito além deste mundo. Ela está em Deus, porque Deus é plenamente feliz. Deus, ele quer partilhar a felicidade dele conosco. Então, é para isso que nós fomos criados. E ele nos criou com esse anseio de encontrar esta felicidade nele. Só que o pecado fez com que a gente se afastasse deste anseio, se afastasse dessa realidade sobrenatural e ficasse preso só naquilo que este mundo pode nos dar. Veja, o mundo, como criação de Deus, é belíssimo. A felicidade que este mundo pode nos proporcionar, ela é real, só que ela é muito frágil. A felicidade que Deus quer nos dar, ela é realíssima e ela não tem fragilidade nenhuma, porque Deus não é frágil, Deus é constante. Deus não tem altos e baixos. Os momentos de felicidades que temos nesse mundo são fugazes, são passageiros. Faz parte da gente que a gente construa algo nesse mundo, que a gente deseje algo, tudo bem, faz parte da vida da gente, só que a gente não pode pôr todo o nosso desejo de felicidade em cima disso. A virtude da esperança, ela abre um leque para a gente que estava completamente escondido, porque o pecado nos fez ficar cegos a isso. O sistema de mundo que a gente vive hoje, esse mundo idólatra, esse mundo que não aceita Cristo, esse mundo que quer construir uma sociedade sem Deus, não é capaz de enxergar a felicidade, aonde a felicidade está, então fica buscando apalpelar, se apalpa, vai buscando. Está aqui, está ali, está ali, está cá, e nunca encontra. Comprei uma casa, nossa, que felicidade, que alegria. Passados 6 meses, a casa já começa a me dar um monte de problema. Aquilo que foi uma felicidade há 6 meses atrás, agora já carrega um monte de coisa que eu não tinha percebido. Então, essa felicidade ela é fugaz, ela passa rápido. Comprei um carro novo, nossa, que bacana, que legal. De repente, o carro dá pane elétrica, de repente dá problema na injeção eletrônica, de repente dá problema não sei aonde, o preço da prestação do carro é cara, o seguro que tem que fazer do carro é caro. Aí você começa a falar, puxa vida, é mais dor de cabeça do que felicidade. É assim as coisas no mundo. Em Deus, não. A plenitude que Deus nos promete é real e profunda. Então, lá eu posso colocar minha felicidade. Nesse anseio de encontrar Deus nesse mundo, de levar Deus para as pessoas, de ajudar as pessoas a viverem Deus. E de um dia estarmos todos mergulhados nessa eternidade. Então, essa mudança de perspectiva, Deus vai realizando na vida da gente aos poucos. Na medida em que a gente se abre à ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem faz essa obra de transformação em mim.
Então, na aula passada, nós vimos que nós vamos aprendendo a confiar em Deus, a amar a Deus, porque Deus é confiável. Deus é puro amor. Então, aquilo que nós buscávamos como segurança nas coisas desse mundo, nós passamos a ter confiança em Deus, na providência de Deus por nós, no amor de Deus por nós. Então, o Espírito Santo vai me revelando este amor, como que é este amor de Deus. Na aula passada, nós vimos que o amor de Deus por nós, ele é puríssimo. Deus nos amou primeiro. Sabe, que descoberta fantástica. Sabe, a primeira vez que eu recebi num encontro uma oração chamada efusão do Espírito Santo, que eu deixei que o Espírito Santo me revelasse coisas que eu até conhecia por teoria, mas eu não conhecia na prática. O Espírito Santo me revelou este amor de Deus, o amor de um pai pelo filho. E eu precisava tanto deste amor na época, porque o meu pai tinha morrido. Então, quando eu perdi a referência do amor do meu pai, porque meu pai morreu, só ficou na minha memória, mas no meu dia a dia, só a minha memória de amor do meu pai não bastava. Do amor que meu pai tinha para comigo. Não era suficiente, porque o amor que eu preciso e o amor que você precisa, só Deus Pai pode te dar. E Ele quer te dar. E Ele te dá na medida em que você se abra a esse amor. Na medida em que você esteja buscando esse amor, porque Deus respeita a nossa liberdade. Se você falar para Deus com os seus atos, olha, o amor que eu tenho no mundo me basta, Deus respeita. Deus quer te inundar desse amor paternal, desse amor que é proteção, desse amor que é amparo, desse amor que é segurança. Virtude teologal da piedade. Gente, a virtude teologal da piedade é importantíssima. O ser humano precisa se sentir amado. O filho precisa se sentir amado pelo pai. E Deus Pai é repleto da perfeição desse amor. Então, eu vou descobrindo esse amor na medida em que eu deixo que o Espírito Santo me revele esse amor. E eu vou experimentando esse amor na prática, no meu dia a dia. Coisa que eu não experimentava antes dessa oração que eu recebi, dessa bendita oração que eu recebi, num encontro lá em 1991, no finalzinho de 91. Meu pai morreu em outubro de 91, novembro mais ou menos, eu estava fazendo esse encontro lá no interior de Jundiaí, na periferia de Jundiaí. E quando a igreja rezou por mim para que eu pudesse mergulhar nesse Espírito Santo que eu já tinha recebido no meu batismo, eu permiti a ação do Espírito Santo e eu compreendi, comecei a compreender o amor do Pai pelo Filho, que é Deus. Deus é Pai e eu sou filho de Deus. Então, eu comecei a viver uma realidade nova. Então, esse amor, ele é importantíssimo. E aí você vai percebendo que esse amor de Deus tem facetas. Deus vai revelando essas facetas. A primeira faceta que ele revela é justamente essa gratuidade. Deus te ama, o Pai te ama. O Pai te ama. Sabe, Deus Pai cuida de você, Deus Pai cuida de mim. Tem um padre muito amigo meu, já está bem velhinho, Padre Olívio, ele sempre fala, Deus cuida, Deus cuida. Deixa que Deus cuida, Deus cuida de você. Sabe, ele sempre repetiu isso. E você perceber esse Deus cuida de você é fantástico. É isso que faz você abrir-se para a virtude da esperança, a virtude teologal da esperança. É isso que faz com que você possa dar esse salto de buscar a felicidade, não só nesse mundo, porque a felicidade desse mundo é muito fugaz, mas começar a buscar a felicidade aonde a felicidade está, que é Deus. Deus revela essa felicidade para você, porque Ele é feliz, Deus é plenamente feliz e Deus é plenamente amor. Então, quando você começa a viver debaixo desse amor, e esse amor se traduz de várias maneiras, no sentimento, no racional, no dia a dia, na providência. Então, é importante que a gente tenha essa experiência do amor de Deus. Se você nunca teve essa experiência, peça para Deus. Peça para Deus, Deus, eu preciso me experimentar que eu sou seu filho. Eu preciso descobrir dentro de mim este amor de pai
que talvez eu nunca tenha tido, ou que talvez, porque meu pai morreu, eu não tenho mais. Deus quer te dar isso, mas é necessário que você queira e que você peça. Então, esse amor de gratuidade, ele me ama porque eu existo. Eu existo porque ele me ama. Se ele não me amasse, eu não existiria. Eu passei a existir. Eu saí do nada, porque Deus cria a partir do nada. Por isso que é Deus. Quando a gente cria alguma coisa, a gente cria a partir de algo que já foi criado por Deus. Quando eu esculpo um dente aqui no meu consultório com uma resina boa, eu estou esculpindo um dente que já foi criado. Quando eu ponho um implante na boca de um paciente, eu estou pondo um dente no lugar que já teve um dente. Então, eu estou colocando o dente dentro do osso. O osso já foi criado por Deus. Quando eu trato um canal aqui no meu consultório, eu estou restaurando um dente que perdeu a sua vitalidade. Você percebe? Mas esse dente já está criado, eu só estou tratando esse dente. Veja, nós criamos em cima do que foi criado. Deus cria a partir do nada. Então, Deus me tirou do nada e me trouxe para a existência para quê? Para que eu pudesse descobrir que eu sou amado por Deus, que eu sou filho, eu quero ser... Deus quis que eu fosse filho dele, por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Então, eu preciso me aproximar desse Cristo cada vez mais. Então, o amor de Cristo, ele é puríssimo, assim como é o amor de Deus, porque Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Então, eu vou aprendendo a conviver com esse amor que é Deus e vou aprendendo a depender desse amor. Por isso, a importância de estudar a virtude da esperança. Jesus é manso e humilde de coração. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu sou manso e humilde de coração. Veja, o amor de Deus é o amor de um Deus que é manso e humilde de coração. Então, quando você descobre o amor de Deus, a gratuidade do amor de Deus é um passo. E aí você descobre também que Deus é humilde, que Jesus é humilde. E que o quanto nós precisamos dessa humildade de um Deus. O quanto nós precisamos estar perto de um Deus que é manso. Jesus declara, eu sou manso e humilde de coração. Eu não sei se você percebe a falta que faz a humildade e a mansidão no mundo. Veja, uma pessoa que não é humilde, a primeira coisa que essa pessoa perde é a capacidade de aprender coisas novas. Porque uma pessoa que não é humilde é uma pessoa orgulhosa que acha que não precisa de nada nem de ninguém, que já sabe tudo. Então, a partir do momento que você acha que você já sabe tudo, que ninguém pode te ensinar nada novo, o máximo que você pode aprender coisas novas é com a internet, é com o Google, é com não sei o quê, e são coisas superficiais que a gente aprende na internet. Então você acaba se fechando a uma capacidade humana fantástica, que é a capacidade do aprendizado. O ser humano precisa aprender. Nós temos sede de aprender. Quanto mais a gente aprende, tanto mais a gente pode vir a aprender. Conhecimento não ocupa lugar dentro da gente. Quanto mais a gente conhece, tanto mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Na medida em que a gente vai conhecendo, você vai percebendo, puxa, eu não sabia. Agora eu sei menos ainda, porque cresceu em amplitude a minha perspectiva. Eu enxergo mais coisas, e na medida em que eu enxergo mais coisas, eu vejo que eu sei menos. Então, você está olhando para um ponto. Se você subiu numa escada, aquele ponto que você está olhando aumenta, né? Eu estou olhando aqui. Se eu subo numa escada e olho para o mesmo ponto, eu percebo uma perspectiva daquele ponto muito maior, que eu não enxergava. Então, você vai conhecendo, e quanto mais você conhece, tanto mais você percebe que você não sabe. E tanto mais você tem sede de aprender, e quanto mais você aprende, melhor você vai ficando se você souber lidar com o conhecimento. Né? Não basta só aprender. É aprender para servir. Então, na medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e vai ajudando os outros a crescerem. Isso é lindo. Se eu sou orgulhoso, se eu sou
autossuficiente, eu acho que eu não preciso aprender, já sei. Já fiz mestrado, já fiz pós-mestrado, já sei. Então, você vai conversar com uma pessoa que é muito orgulhosa, você vê como é chato. Essa pessoa fica fechada naquele universo dela e acredita que, por causa do estudo dela, ela já sabe muito. Então, ela não precisa aprender mais. Para que eu vou aprender mais? Já sei. Gente, não sabe nada. O que a gente sabe em relação a um tema é muito pouco. E a gente acha que a gente sabe tudo. Mesmo quando a gente faz mestrado, pós-mestrado, doutorado, é muito difícil uma pessoa que estuda muito ser humilde. É muito difícil. Porque a pessoa vai caindo naquela ideia de que eu sei bastante sobre essa área. Então, vou fazer mestrado sobre tratamento de canal. Então, eu fiz a especialização, depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, depois eu fiz o pós-doutorado. Então, eu sei tudo sobre tratamento de canal. Sabe nada. Sabe, conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que, nossa, isso aqui eu não tinha percebido. Como é que um fungo age junto com uma bactéria numa região onde ele não poderia estar, que é dentro do canal. De repente, a pessoa tem uma cárie grande, faz um buraco no dente, e aquela região onde a polpa estava guardadinha deveria ser protegida da presença desses micro-organismos. Então, a cárie fez um buraco tão grande no dente que essa região que deveria ser protegida desses micro-organismos agora está infectada desses micro-organismos. Só que esses micro-organismos, eles vão agindo, ora um ajudando o outro, ora um combatendo o outro. Como é que a gente sabe lidar com essa ação dos micro-organismos dentro de um lugar que eles não deveriam estar? O que um fungo pode ajudar uma bactéria a se desenvolver? E o que uma bactéria se desenvolvendo numa região onde ela não poderia estar vai ajudar que um vírus também comece a se desenvolver? Essas interações desses micro-organismos num lugar que eles nunca poderiam estar é difícil de entender. Então, quanto mais você estuda, tanto mais você vai percebendo coisas que até então você não percebia. Então, você vai ter que estudar sempre, cada vez mais. Não importa se você fez mestrado, pós-doutorado. Por quê? Porque as coisas, conforme nós vamos estudando, nós vamos descobrindo universos completamente diferentes. E se o orgulho te leva a achar que você não precisa estudar porque você já fez mestrado, então você estagnou como profissional. Veja, o orgulho é terrível, gente. O orgulho é terrível. O orgulho em relação a Deus. As pessoas acham que... Você pega, por exemplo, uma visão que hoje voltou a estar na moda, chama-se estoicismo. Estoicismo é uma filosofia grega que colocava o ser humano como forte, suporte a dor, suporte o sofrimento, suporte o cansaço, suporte. Ninguém suporta a dor, ninguém suporta o cansaço, ninguém suporta o sofrimento. Esse final de semana que passou, a gente foi fazer um encontro numa comunidade aqui na Vila Mariana, numa igreja aqui na Vila Mariana, muito bonita a igreja. Não vou falar o nome da igreja porque, em respeito, mas foi um encontro que a gente foi fazer. E uma moça, depois nós fomos rezar pelas pessoas, né? Deu o encontro, tem os momentos de oração que a gente reza pelas pessoas, e a moça se recusava terminantemente a reconhecer que ela precisava dos outros e que precisava de Deus. Entendeu? Ela foi criada nesse ambiente onde o ser humano é visto e é tido como alguém que suporta tudo e que é uma vergonha você demonstrar fragilidade. Sabe, isso é péssimo. O ser humano não suporta um monte de coisa. O ser humano precisa de ajuda. O ser humano precisa do apoio de Deus. Essas filosofias em que o ser humano é colocado acima das suas forças é extremamente destrutiva para o próprio ser humano. Chegou uma hora que essa moça
nós estávamos rezando por ela, e ela chorava com ódio. Eu não preciso disso. Eu não preciso de... Eu não sou fraca, eu sou forte. Eu não posso demonstrar fraqueza porque eu sou forte, porque o meu pai falou que eu sou forte. Como que eu vou demonstrar fraqueza? Você percebe? Veja. O estrago que o orgulho sutil trouxe para o coração dessa moça. Quantos de nós hoje padecemos e sofremos porque achamos que somos obrigados a carregar o peso do mundo? O peso da família está sobre mim, o peso do trabalho está sobre mim, o peso do problema dos filhos está sobre mim, e eu acho que eu tenho que suportar tudo. Por quê? Porque existem filosofias que ensinam isso para a gente. No fundo, é uma visão orgulhosa e torta do ser humano, porque o ser humano é muito frágil. Então, na medida em que eu vivo o orgulho de me achar autossuficiente, eu estou carregando pesos que vão me esmagar. Uma hora na vida da gente, esses pesos carregados conosco, só com a nossa força humana, vão nos esmagar. Por isso que Jesus se apresenta, porque ele é assim, ele é humilde. Você percebe? Ele é profundamente humilde. Nós precisamos aprender a humildade com Cristo. Nós já falamos da virtude cardial da humildade. Nós já falamos. A humildade, ela é importantíssima. Quantas aulas nós tivemos sobre humildade? Quantas aulas? Sabe? Sem humildade, o ser humano é esmagado. Deus não criou a gente para a gente ser esmagado. O próprio Cristo falou: lança sobre mim o peso da sua vida. Lança sobre mim o peso do que você carrega. Sabe? Porque ele tem costas grandes para isso. Nós não temos. Sabe? Então é importante que a gente compreenda que Jesus é humilde. E que essa humildade de Jesus faz uma transformação brutal na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco mesmo e na nossa relação com as pessoas. Veja, uma sociedade onde não há humildade, onde ela foi criada sem humildade, uma sociedade atual como a nossa, ela se torna uma sociedade polarizada. Sabe, o que acontece? Nós não somos capazes mais, como sociedade, de ouvir o outro e perceber naquilo que o outro tem parte de razão. Aquela pessoa que a gente despreza porque segue um caminho totalmente oposto ao nosso, sabe, talvez o caminho que nós tenhamos escolhido seja um caminho melhor que aquela pessoa, do que o caminho que aquela pessoa escolheu, talvez. E eu não estou aqui falando que não é, estou falando que talvez seja. Agora, a humildade me leva a ouvir as razões daquela pessoa, compreender por que ela escolheu aquele caminho, compreender o universo daquela pessoa. E a falta de humildade faz com que a gente não tenha mais essa perspectiva de olhar a razão dos outros e de olhar o quanto os outros têm também razão. Você compreende? Então isso é muito duro. A falta de humildade na sociedade cria uma sociedade polarizada. E como é que nós vivemos hoje? Vivemos dentro de uma sociedade polarizadíssima por causa das ideologias. As ideologias trazem para o coração do ser humano essa polarização. Porque a ideologia fala, olha, o culpado do seu problema não é você, é o outro. Então, as ideologias, por exemplo, o marxismo é uma ideologia terrível por causa disso. Um dos motivos também é esse. Porque ela impede que a sociedade pare e olhe o outro como irmão. Mesmo alguém que pense diferente de mim. As ideologias levam a gente a olhar o outro como adversário que precisa ser destruído. Não é nem vencido, é destruído. Porque é isso, por exemplo, que a ideologia marxista propõe. Se nós não destruirmos essa sociedade burguesa, nós nunca teremos a justiça social. Isso é uma mentira deslavada. Isso é revolução e ódio e inveja.
Porque os seus problemas, eles foram causados por vários fatores, inclusive por decisões erradas que você e eu tomamos. Não é só culpa daquele grupo, ou daquela pessoa, ou daquele sistema. Tem culpa? Tem. Se você for analisar cada situação, você vai perceber que tem vários fatores que levam para aquela situação terrível. A pobreza, a miséria, se você for analisar, você vai perceber que, no fundo, tem vários fatores que levam uma pessoa à miséria. Sabe, mas o que a ideologia faz? A ideologia vem e apresenta para você que a culpa da miséria não está nesses vários fatores, está no outro. E aí você começa a olhar o outro como um inimigo a ser destruído, não é nem ser vencido. Porque o que propõe, por exemplo, o marxismo, e atualmente o marxismo cultural, é que a única forma de você vencer o problema é destruindo quem causa o problema. Então, por exemplo, o feminismo, que hoje se tornou um feminismo radicalíssimo, enxerga que o masculino é o grande problema. Então você tem que destruir o masculino. Percebe? O pai tem que ser destruído, o marido tem que ser destruído, o homem tem que ser destruído, para que o feminino possa florescer. Gente, isso é um absurdo, isso é um erro brutal, porque os vários problemas que antigamente o feminismo trabalhava também eram causados por excessos que os homens exerciam. Mas não só. Então, todos os problemas, quando nós vamos analisar, a gente percebe que cada injustiça, que cada problema é causado por vários fatores, não um só. Então, o marxismo, as ideologias, por exemplo, estou dando um exemplo do marxismo, eles reduzem a nossa perspectiva de realidade e fazem com que a gente pense que destruindo alguém eu vou resolver os meus problemas. Não vai. Você vai criar problemas maiores, porque aí você está causando grandes injustiças. Aí você é fator de causar grandes injustiças em nome de resolver injustiças anteriores. Entende? Então é importante que a gente saia deste pântano que nós estamos, porque o orgulho nos leva a achar que a gente é capaz de resolver todos os problemas da sociedade sem Deus. Que é isso, o mais grave do marxismo também é isso. O ser humano é capaz de resolver todos os problemas da sociedade sem Deus. Deus só atrapalha. Percebe? Então nós chegamos num nível brutal de orgulho, em que eu olho o outro não como meu irmão, não como um filho de Deus, não como um batizado ou uma batizada. Eu olho o outro ou a outra como um inimigo a ser destruído. Por isso as revoluções. Por que surgem revoluções? Porque na cabeça de quem se deixa levar por ideologias, a única saída para resolver problemas sérios e injustiças sérias é matar e destruir. Então, percebe? Orgulho. Porque tirou Deus do centro. Então, Jesus ele vem trazer de volta a base para que o ser humano possa pensar. E pensar iluminado por Deus. Jesus é humilde. A humildade de Jesus até choca a gente. Veja, não sei se você já conversou com um grande político, um governador, um prefeito, ou até mesmo um presidente. Raríssimos, quando apaga a câmera, que fica só o tete-a-tete, você conversando com a pessoa, raríssimos são tão bonzinhos como eles aparecem na televisão. Raríssimos. Raríssimos e raríssimos. Basta desligar a câmera, tá filmando, então o prefeito é fantástico, é bonzinho, o governador é fantástico, é bonzinho, o presidente é fantástico, é bonzinho. Desligou a câmera, o bicho se torna violento. Ai de você se você não fizer o que essa pessoa quer. Com Deus, não. Com Jesus não é assim. Sabe, Jesus, ele sabe toda a sua miséria. Jesus reconhece toda a sua miséria. E ele não te trata mal
por causa disso. Porque ele é perfeitíssimo. Em Jesus não tem erro e pecado nenhum. Ele fazia tudo muito bem, diz a palavra de Deus. Né? Então, Jesus, ele é perfeitíssimo, ele é amor perfeito. Então, ele é a autoridade máxima de tudo. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E quando você conversa com Jesus, você encontra na solidão do seu diálogo um Deus que é amor, um Deus que te escuta, apesar de seus erros e dos seus pecados. Ele não te humilha, ele não te ofende, ele te acolhe, porque ele quer te tirar do pecado. Ele não aceita o pecado em você. Ele aceita você, mas ele quer, ao te aceitar, arrancar o pecado de dentro de você. Então, essa visão de Jesus bonzinho, assim, tipo, bom camarada que bate nas minhas costas quando eu estou no pecado, não existe. Porque Jesus, contra o pecado, ele é forte. Ele não aceita que você esteja no pecado, ele aceita você. Mas ele não aceita você, ele não aceita o pecado em você. E ele vai destruir o pecado em você. E quando ele parte para destruir o pecado em você, ele parte para destruir o pecado em você. Você percebe? Então, essa visão de Jesus, bom camarada, esse Jesus que vai beber cerveja comigo, isso não existe, gente. Deus é Deus. A humildade de Deus, ela é real, ela é palpável, ela é amorosa, ela é edificante. Mas a humildade de Deus leva também ao amor de Deus e à justiça de Deus. Deus não aceita o pecado, Deus abomina o pecado na vida da gente. Você compreende? Então ele morreu para que o pecado fosse destruído. Para você ver o nível de gravidade que é o pecado. Então é importante a gente compreender que esse Jesus, que o amor de Jesus, ele é puríssimo. E Jesus é extremamente manso e humilde de coração. Como é bom estar perto de uma pessoa humilde. Como é gratificante ser corrigido por uma pessoa humilde. Como é eficaz ser orientado por uma pessoa extremamente sábia, eternamente sábia, mas profundamente humilde, que sabe conversar com a gente, que sabe tocar o coração da gente, que sabe livrar o coração da gente, e faz isso com perfeição, mas debaixo de uma humildade eterna. Eu não sei se você já foi corrigido por um professor humilde ou por uma professora humilde. É totalmente diferente. A correção fraterna feita por pessoas humildes é extremamente eficaz. Mas extremamente eficaz. Por quê? Porque a humildade é ninho de amor, gente. Veja, a humildade de Cristo é algo que permite com que a gente cresça. E crescer significa superar os erros. E quando você se depara com os seus erros, dói. E Jesus não vem para pôr o dedo na ferida para te ferir. Ele vem para pôr o dedo na ferida para que você enxergue a ferida e para que ele cure a ferida. Ele é bálsamo para a ferida. Quantas pessoas chegam nas nossas feridas e marcam as nossas feridas, não para curar, mas para humilhar. Veja, então, a humildade de Cristo, ela é essencial para que a gente possa confiar em Deus. Essa confiança, ela é extremamente necessária para a vida da gente nesse mundo e para a eternidade. Então, se eu só conto comigo, que vida pobre, que vida triste, porque vai chegar a hora que eu vou precisar ser curado das minhas feridas. Vai chegar a hora que eu vou precisar ser orientado nos meus erros. Vai chegar a hora em que eu vou precisar ser transformado, refeito. Eu vou precisar mudar de caminhos. Esse
isso não for feito com amor e com humildade, eu não consigo. Eu não vou me abrir a esta transformação, a esta cura, ou a este carinho, ou a esta correção. Então, Cristo é humilde, mas ele é, a autoridade de Deus é real. Ele não é falso humilde, falso bonzinho. Você entende? Se você não obedecer, você quem perde. Mas ele não faz isso com ódio, ele faz isso com puro amor. Dá para entender? Então veja, descobrir a humildade de Cristo é essencial. Vamos fazer uma pausa e vamos falar um pouquinho sobre a mansidão de Cristo. Sou manso e humilde de coração. Né? Daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos lá? Então veja, a falta de mansidão na vida da gente, o que causa? Isolamento. Não é? Será que a gente já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas que vivem de uma forma muito agressiva. Foram criados de forma agressiva, foram tratados de forma agressiva e vivem de forma agressiva. Tem que ter um basta nisso. Tem que ter um anteparo. Tem que ter algo que fala, chega. Manda para mim que eu seguro essa agressividade toda. Você não pode mais continuar sendo agressivo. Porque a agressividade me leva a um isolamento físico, emocional e psíquico. Eu não fui feito para viver isolado. Você não foi feita para viver isolada. Tanto é que Deus institui uma igreja. Deus age na nossa vida pessoal, mas Deus age também na comunidade. Nós somos chamados a viver comunidade. Nós não somos chamados a vivermos isoladinhos. E quando nós estamos machucados, a primeira tendência que nós temos é de nos isolar. Veja, a agressividade na vida da gente nos leva a reações que são intempestivas. E essas reações que são intempestivas vão isolando a gente. Se eu trato mal a minha esposa, seguidamente, o que acontece com o meu relacionamento com a minha esposa? Vai esfriando. Vai se tornando, na medida do pecado, que o pecado vai se propagando, porque o pecado vai se propagando, né? Vai se tornando frio e agressivo. Então, eu agrido e ela me agride. E essa agressão vai crescendo e vai transpondo para a família inteira. Para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para os irmãos, para os parentes. Sabe, o pecado ele se espalha. E qual que é a nossa reação frente a tanta agressão? Nós nos isolamos, nós nos fechamos. E quando a gente se fecha, a gente deixou de crescer, porque a gente cresce na convivência com as pessoas. Veja, eu percebo que eu sou agressivo na medida em que eu percebo que eu não tenho mais amigos, que todo mundo se afastou de mim. Veja, então, não sou eu que sou perfeito e o mundo está todo errado. Talvez seja eu que esteja completamente imperfeito. Talvez seja eu que esteja completamente entregue às agressividades, que eu responda aquilo que acontece comigo com agressividade, a ponto de afastar todo mundo da minha vida. E aí, como é que fica? Você compreende? Então, está na hora da gente começar a perceber. E se eu me isolo, eu não cresço como ser humano. Eu não cresço como profissional, eu não cresço como marido, eu não cresço como pai, eu não fui feito para ficar isolado. Entende? Então, o pecado ele é gravíssimo. Então, ele vai cortando a nossa realidade, ele vai nos desfigurando. Então, a mansidão, ela é maravilhosa no sentido de ser curado por Deus, em primeiro lugar. Deus vai me curando das agressividades que eu vivi e da forma agressiva que eu respondo a partir dessas agressividades que eu vivi. Porque Cristo é manso. Ele é humilde e manso. Ele não responde com agressividade às agressividades que ele recebeu. A cruz é a prova cabal disso. Ele foi massacrado pelos nossos pecados. Ele foi destruído pelos nossos pecados. Ele sofreu as piores violências do universo por causa dos nossos pecados. Ele não respondeu com violência, com agressividade e com ódio. O pecado bateu nele e ficou.
não passou para a gente. Na cruz ele estava rezando por nós. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Qual foi a resposta de Cristo em relação a todo o ódio que o mundo jogou em cima dele? E esse ódio veio do pecado de toda a humanidade. É amor. A mansidão de Cristo fez com que a humanidade fosse salva. Então, eu preciso aprender a ser manso como Cristo é manso. Manso e humilde de coração. Sabe, é a fortaleza, é o dom da fortaleza que Deus derrama sobre mim, que vai me fazer suportar as agressões como Cristo suportou, sem que eu devolva para o outro, sem agredir porque eu fui agredido. Por isso que Deus derrama sobre nós a virtude, o dom da fortaleza, o dom sobrenatural da fortaleza. Isso é importantíssimo, gente. Isso é super importante. Então, se nós não temos essa perspectiva de Deus, como é que fica? Então, a mansidão de Cristo, ela é essencial para a nossa convivência. Porque quantas e quantas vezes eu ofendi a Cristo com os meus pecados? E como que Cristo me tratou? Me perdoando. Então, a mansidão, ela se manifesta nessa troca. O pecado bate em mim e para em mim. Não vai continuar. Veja, você percebe que tem muitas famílias em que o avô era bêbado. Aí depois o pai é bêbado. O filho é bêbado. O neto é bêbado. Por quê? Porque o pecado vai vindo de geração em geração. Sabe, o pecado ele é préternatural, ele não nasceu na humanidade, foi o demônio que trouxe. Então, se o meu pai era bêbado, se o meu avô era bêbado, o meu pai, a probabilidade do meu pai se tornar bêbado é muito grande. Por quê? Porque ele foi criado nesse ambiente de bebida. Então ele viu o pai dele passando por dificuldade, que ao invés de buscar ajuda, o pai dele caía na bebida, porque não tinha mais forças para lutar. Porque o pecado tira as forças da gente. E aí o pai vai fazer a mesma coisa. E aí você, filho, fala, não vou fazer isso. Basta você chegar numa situação difícil, numa situação onde você não tem muita saída, ao invés de você afrontar essa situação com Cristo, o que você faz? Eu vou fugir dessa situação. Vai fugir como? Bebendo. Teu filho vai aprender a mesma coisa. Veja, o pecado vai passando de geração em geração. É necessário que houvesse uma barreira para que esse pecado parasse de passar de geração em geração, de pessoa em pessoa. Quem é essa barreira? É Cristo. Porque Cristo é manso. O pecado não tem efeito sobre ele. Cristo vence o pecado. Cristo vence as consequências do pecado com a sua mansidão. A fortaleza de Cristo é sobrenatural. É divina. E é esta fortaleza que Deus quer derramar sobre nós. Mas a gente precisa querer. Então, veja, como é que faz para que da minha geração em diante não tenha mais bebedeira? Eu preciso estar mergulhado em Cristo. Porque Cristo é manso e humilde de coração. Veja, então a mansidão, ela vai construindo uma sociedade. E ela vai construindo relações. Ela vai firmando relações. Sem a mansidão, eu não tenho convivência com os outros, porque eu vou reagir de acordo com o que eu recebo. E as situações só são modificadas a partir de alguém que chega e fala, não, espera um pouquinho. Aqui é necessário a gente parar para pensar, né? As coisas não são assim. Você está me agredindo, se eu for te agredir de volta, porque você está me agredindo, nós vamos criar uma situação de diferença pessoal. Nós vamos criar uma situação de falta de confiança mútua. Nós vamos criar uma situação de mágoa mútua. Como é que nós vamos construir algo em comum? Como é que nós vamos crescer se nós não temos o mínimo que é a capacidade de perdoar e compreender o outro?
O pecado chega até aqui e daqui não passa. Não é se omitir diante do pecado. Jesus não se omitiu diante do pecado. Nós vimos isso na aula de Sexta-feira Santa. Jesus não se omitiu diante do pecado. Jesus não se omitiu diante daquele que tinha o poder de julgá-lo. Jesus falou, não, eu sou o rei. Eu sou o rei. Jesus não mentiu e fingiu que não era para ficar tudo bem. Não, Jesus teve o poder e a força de falar a verdade, de viver a verdade. Alguém te agride, ser manso não significa que eu vou deixar essa pessoa me agredir. Não é isso. Isso não é mansidão, isso é omissão, isso é covardia. Se a pessoa está me agredindo, você chega para a pessoa e fala, por que você está me agredindo? Por que você está me atacando? Eu não fiz nada para você. Veja, aí você começa a trazer as coisas para dentro de um contexto totalmente diferente. Se alguém está te agredindo, você paga direto com a mesma moeda, você já perdeu o controle. Você já não permite mais que Cristo tome conta dessa situação. Então, é importante que a gente compreenda essas realidades todas e perceba a importância da mansidão, né? A importância da mansidão e a importância de descobrir que Jesus é manso e humilde de coração. Né? Na medida em que a falta de mansidão vai acontecendo, você vai percebendo a erosão da justiça. Isso é tão sério na sociedade. Né? O juiz se acha dono da justiça. O juiz se acha acima do bem e do mal. Né? O juiz começa a agir de forma injusta. Porque o juiz não tem mais a mansidão. Ele está debaixo de um... Ele se sente autoridade máxima. O prefeito se sente autoridade máxima. O presidente se sente autoridade máxima. O governador... Você percebe? A falta de mansidão traz o autoritarismo para dentro da sociedade. Eu não sei se você já percebeu a gravidade dos tempos que a gente vive hoje, porque a gente vive debaixo de autoritarismos brutais. E o que está por trás do autoritarismo é a falta de mansidão. Sabe, você sabe com quem você está falando? Eu sou aquele que vai salvaguardar a democracia dessa nação. Não, não é você, não. Quem vai salvaguardar a democracia é o povo. A democracia é o poder do povo, exercido pelo povo. As leis foram feitas para que o povo possa exercer a democracia. Se as leis que são feitas não permitem que o povo exerça a sua democracia, o seu poder, o povo caiu a sociedade caiu no autoritarismo de autoridades que não deveriam agir desse jeito. Você percebe? Então, quando você vê alguém falando que ele é o representante da autoridade máxima, e essa autoridade máxima é que vai garantir alguma coisa, não vai. Quem vai garantir é o povo. São as leis que o povo quer que sejam aprovadas, baseados no direito natural do ser humano, baseados naquilo que Deus falou que está certo e que está errado. É isso que vai garantir para qualquer sociedade um nível de democracia adequada. Sabe, o que garante a democracia é um coração cheio dos mandamentos de Deus. Se eu aprovo leis que vão contra os mandamentos de Deus, eu estou criando uma sociedade que vai ser destruída, porque vai gerar uma série de injustiças. Então, o que garante, no fundo, qualquer sistema de governo democrático são as leis que se baseiam nos mandamentos de Deus. E nem isso nós temos mais hoje, porque são aprovadas leis que não estão mais baseadas nos mandamentos de Deus, estão baseadas na vontade de determinados grupos. Você compreende? Veja, o que faz falta é a mansidão. A mansidão não é só uma questão de relação pessoal, é uma questão de sociedade. Uma sociedade que é deformada pelo autoritarismo vai sendo cada vez mais fragilizada,
Porque as injustiças vão se acumulando, gente. Sabe, nós não temos esse poder todo que a gente imagina que tenhamos. Não temos. Eu não sozinho, eu não sou capaz de fazer grandes coisas. Então veja, a mansidão, a falta da mansidão, tira de mim a perspectiva correta das coisas. Eu passo a achar que eu sou muito mais do que os outros, que eu não preciso dos outros para nada, que eu sou capaz de tudo. Mansidão e humildade. Sem ser manso e humilde de coração, nós construímos sociedades que são tenebrosas. Em nome, inclusive, de resolver injustiças. Sabe, a história está repleta de fatos assim e de pessoas assim. Sabe, os grandes desastres da humanidade surgem aí, de pessoas que acham que estão acima do bem e do mal e que sozinhas podem resolver os grandes problemas da humanidade. Isso é uma falta de perspectiva brutal, porque a pessoa é incapaz de ser humilde e é incapaz de agir com mansidão. Ela se coloca acima, inclusive, da lei natural. Hoje, os grandes governantes dessa terra já se colocaram acima da lei natural. A lei natural foi jogada fora. Hoje, quem estabelece leis nesse mundo afora, essas leis não são mais estabelecidas a partir de um parâmetro. Qual parâmetro? A lei natural, o que está dentro do ser humano. São grupos que falam hoje o que é certo e o que é errado. Não é mais Deus. Compreende? Então, a falta de mansidão e de humildade, hoje, na sociedade que a gente vive, mundial, é brutalíssima. Por isso que nós estamos entrando num sistema de guerras constantes, de desunião e de revoluções constantes. Por quê? Porque criou-se uma sociedade onde não existe mansidão e humildade. É inviável a convivência em sociedade com pessoas que não vivem debaixo dessa beleza e dessa fortaleza e dessa santidade que Deus nos oferece. Eu sou manso e humilde de coração. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você entende? É manso e humilde de coração. É muito sério isso, gente. Então a gente não entra nessa perspectiva. A gente olha as notícias, vê as coisas erradas que acontecem no Brasil e fora do Brasil e não entra na raiz do problema. A raiz do problema é que hoje nós fomos condenados a construir uma sociedade sem Deus, sem o parâmetro de Cristo, porque Cristo é manso e humilde de coração. Uma sociedade onde não existe mansidão nas autoridades, onde a ira e a impulsividade é o que determina, eu acho que isso aqui está errado, então eu tenho o poder da caneta na mão, então eu faço o que eu quero. É isso que nós estamos vivendo hoje. Percebe? Então, a falta disso é brutal. Inviabiliza o crescimento do ser humano, a transformação do ser humano e a vida em sociedade. Então, não existe sistema de governo que seja perfeito. Não existe sistema de governo perfeito. Por quê? Porque a sociedade é composta de seres humanos. E os seres humanos estão no pecado. E se nós não deixarmos que Jesus nos livre do pecado e das consequências do pecado, tudo que nós fizermos vai estar contaminado pelo pecado e pelas consequências do pecado. Então, um sistema político não pode ser perfeito. Não tem sistema político perfeito no mundo. O único sistema que vai ser perfeito vai ser quando Jesus voltar na glória, porque aí ele vai definir, definitivamente, ele vai trazer, e o reino de Deus já está acontecendo, porque ele trouxe o reino de Deus pela primeira vez. Quando ele voltar na segunda vinda, ele vai estabelecer definitivamente o reino de Deus nessa terra. Aí nós viveremos um sistema perfeito, porque é Cristo reinando em todos os corações. Reinando e reinando de forma perfeita.
Não é mais o pecado, não é mais a injustiça, não são mais as consequências do pecado que reinam no coração da humanidade. Então, a sociedade de quando Jesus voltar na sua glória será uma sociedade perfeita, porque Jesus estará reinando de forma perfeita. O mal foi vencido definitivamente. Não existe mais a ação maligna. O homem vai ser restaurado. Essas são as promessas de Deus para nós. Por isso a importância de conhecer a virtude teologal da esperança. O reino de Deus vai ser estabelecido nessa terra. Enquanto Jesus não volta, eu preciso viver como Jesus quer que eu viva. Para levar para o coração das pessoas Jesus. Por isso que Jesus estabeleceu a igreja, indo por todo mundo e pregar o evangelho. Quem aceita Jesus está, de alguma forma, colaborando com o reino que Jesus já trouxe. E um dia, quando Jesus voltar na sua glória, esse reino Jesus vai estabelecer de forma definitiva. E se você colaborou com este reino de Jesus vivendo em Cristo, você participará desse reino, você reinará com Deus. Agora, quem não participou, e aí? Os demônios não vão participar do reino que Jesus vai estabelecer definitivamente na sua volta gloriosa. E quem não serviu Jesus também não vai participar do reino definitivo. E aí? A escolha é feita agora. É por isso que nós vivemos nesse mundo. Eu vou viver de acordo com a vontade desse mundo ou vou viver de acordo com a vontade de Deus para mim? São escolhas que nós fazemos. Só que a virtude teologal da esperança e a virtude teologal da fé me garantem coisas que vão acontecer lá no futuro. Sabe? E as coisas que vão acontecer no futuro em Cristo são sublimes e poderosas e definitivas. Eu vou reinar com Cristo ou não. Então são escolhas. Que escolha você faz? A igreja tem que levar essas realidades para as pessoas. As pessoas precisam saber disso. Você precisa saber disso. Que um dia Jesus vai voltar na glória. E é Ele quem vai finalmente estabelecer nesse mundo a justiça necessária. Não somos nós. Nós podemos colaborar com a justiça de Cristo. É uma coisa. Outra coisa, quem vai estabelecer a justiça não vai ser sistema político e econômico nenhum. Porque qualquer sistema político e econômico que nós construímos, por melhor que seja, ele está contaminado com o fato do pecado e com as consequências do pecado. Então, quando Jesus voltar na glória e estabelecer aqui o reino definitivamente de Deus, nessa terra, tudo isso vai ser vencido pelo poder dele, Cristo. Pela glória de Deus. Pela justiça de Deus. Se nós colaborarmos com o reino de Deus nessa terra, nós participaremos da vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal, do pecado e das injustiças. A escolha é nossa. Entende? Então, se eu colaboro com as injustiças, seja elas quais forem, eu estou fazendo uma opção, eu estou optando pelos sistemas do mundo. Por isso que eu não posso vestir camisa de grupos, de ideologias, de partidos políticos, porque eles são extremamente limitados, frágeis, perto da grandeza da obra que Cristo vai fazer, e já está fazendo, através de corações que foram tocados por Ele. Como é que eu luto pela justiça? Eu luto pela justiça mergulhando em Cristo, porque é Cristo quem vai destruir a injustiça que o pecado estabeleceu dentro de mim. E o que é injustiça? O que é o homem justo? É aquele que foi ajustado por Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. São José era um homem justo, porque ele foi ajustado por Deus. Então, é importante que a gente compreenda tudo isso, gente. Então, a virtude teologal da esperança me garante isso. Veja, eu vivo para o reino de Deus. Eu não vivo para o mundo, para as coisas do mundo, para o sistema do mundo, para as ideologias do mundo. Eu posso viver. Quantas pessoas hoje vivem por ideologias? Infelizmente, se você for analisar,
A maioria das pessoas do mundo ocidental, do mundo, vivem por ideologias, não vivem para o reino de Cristo. Muitas dessas pessoas acham que essas ideologias vão tirar as injustiças, vão salvar a humanidade da pobreza, da tristeza, da ignorância, da fome, da indigência. Não cabe a mim julgar o que se passa no coração dessas pessoas. Quem julga é Deus. Eu não tenho esse poder, nem você. O que a gente não pode é cair nesse engano de achar que um sistema humano que é feito debaixo de fragilidade humana, debaixo de injustiça humana, debaixo de pecados humanos, vai ser capaz de resolver situações de injustiças, de pecados e de erros. Sabe? É irracional. Só que as pessoas não enxergam. Por quê? Porque não se deixam levar pela ação do Espírito Santo. Não descobriram que Jesus é manso e humilde de coração. Querem resolver os grandes problemas do mundo impondo suas visões humanas. Jesus, ele resolve os grandes problemas do mundo com mansidão e com humildade. O homem quer resolver os grandes problemas do mundo impondo suas visões ideológicas, filosóficas e políticas. Escolha. Aqui nós estamos no tempo de escolha. Escolha. Eu escolho Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quem vai resolver direta e indiretamente as injustiças é Cristo. Indiretamente através da gente que se abriu a Cristo. De verdade, não uma visão falsificada de Cristo. Cristo não é um revolucionário e Cristo também não é alguém que vai me garantir riquezas e comodidades nesse mundo. Cristo é Deus que se faz homem. Se eu aderir a Cristo, Cristo pode agir através de mim e ajudar esse mundo a minimizar as situações injustas. Mas quem vai resolver as grandes injustiças é Cristo, de forma direta, quando ele voltar na sua glória. E isso, o orgulho do mundo fica arrepiadíssimo. Eu tenho que esperar então ele voltar? Não, ele já está agindo através de você, na medida em que você se abre a ele, não às ideologias. E não às ideologias que entraram na igreja. Percebe? Por isso que é uma luta dificílima. Porque falta o essencial. Falta a consciência de que o Todo-Poderoso é Cristo, não somos nós. E Cristo age de forma mansa e humilde. A mansidão de Cristo e a humildade de Cristo vai fazer deste mundo um novo paraíso. Não vai ser Karl Marx, ou não vai ser qualquer outro filósofo ou qualquer outro revolucionário. Só que quando você fala isso, você cria inimizade com todos os poderosos. Porque todos os poderosos desse mundo, salvo as raríssimas exceções, estão debaixo de diferentes ideologias. Deu para entender? Então, a mansidão de Cristo. Na medida em que eu vou convivendo com esse Cristo que é manso e humilde, eu vou sendo tocado por essa mansidão. Eu vou sendo tocado por essa humildade. Isso vai me refazendo. Que coisa mais linda. Que Deus possa encontrar em nós espaço para que a gente possa aprender dele, que é manso e humilde de coração. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.